Ó, eu quero falar com vocês, está aparecendo tudo certinho ali, tá? Eu quero falar com vocês sobre como é que você pode visualizar isso aqui de um modo bem geral, né? Veja, não necessariamente eu preciso estar diante de uma única função. Eu posso ter uma função que cerca a região por cima, uma função que cerca a região por baixo. Outra coisa é que o eixo de rotação não necessariamente precisa ser o eixo Y. Ele pode ser um eixo paralelo ao eixo Y. Nesse exemplo genérico que eu coloquei aqui, o eixo de rotação ficou aqui à direita. Ele pode ser até aqui no B, ele não pode ser aqui no meio, porque senão aí quando você gira tem auto-interseção, não pode. Né? Ele também pode estar à esquerda, o eixo de rotação pode ser o x igual a menos 3. Eu só preciso que o eixo de rotação não esteja aqui dentro dessa região aqui, não pode passar pela região. Ele pode tocar nela aqui, como é nesse exemplo que eu coloquei para vocês aqui, a minha região vai dizer até 3, e eu estou dizendo que o eixo de rotação está no 3. Isso aqui que eu estou falando serve para aquele caso mais simples ali do começo da aula? Claro que serve. Isso aqui vale para todas as situações. Inclusive, se você quiser girar em torno do eixo X, por exemplo, aí você vai ter que mudar o seu sistema e ao invés de você ter o Y escrito em função do X, como no caso aqui seria, aqui você teria assim, um Y igual a f de x, e aqui teria uma outra função, um Y igual a g de x. Aí você teria que inverter, precisaria deixar o x sozinho, né? Então aqui tem esse detalhe, se você vai girar em torno do eixo, de um eixo que é paralelo ao eixo Y, você integra em x. Se você quer usar esse método para girar em torno do eixo x, você tem que integrar em y. Se for usar o método das cascas. Então eu preciso de duas coisas aqui. Uma que eu vou chamar de raio da casca e outra que eu vou chamar de altura da casca. Como é que eu chego até o raio da casca e a altura da casca? Tudo começa com você pega um pontinho qualquer na projeção dessa região aqui em cima do eixo X. Essa projeção vai dar um intervalo AB. Então pega um número qualquer lá, fixa, mas um fixado genérico, né? Não pode falar assim, fixa em 2, não. Tem que ser um número em uma faixa lá, né? Fixa um X qualquer na faixa que vai de A até B. Tá, aí antes a gente falava assim, ó, traça uma linha auxiliar perpendicular ao eixo de rotação. Agora nós vamos dizer assim, traça uma linha auxiliar paralela ao eixo de rotação. Então o eixo de rotação está aqui, como poderia ser o próprio Y. Você vai traçar uma linha auxiliar paralela ao eixo de rotação, não é mais perpendicular. Se eu vou girar em torno do eixo, de um eixo que é paralelo ao Y, se eu for usar o método de disco, eu preciso fazer a linha auxiliar assim. Mas não, aqui não, é paralela. Esse aqui paralelo a esse. Aí tem duas coisas aqui importantes. Primeiro é chamado de altura da casca. Eu não sei se você percebe, mas quando você particiona aqui o intervalo que vai de A até B, ele vai produzir uma porção de retângulos. Uma porção de retângulos. Quando você pegar esse retângulo aqui, você vai ter uma porção de retângulos aqui, assim, assim. Quando você pegar esse retângulo aqui e girar aqui em torno desse eixo de rotação, ele vai retornar para você uma casca cilíndrica. Pensa, é um cilindro sem o cilindro de dentro. Né? É uma casca cilíndrica. Quando você pega um retângulo e gira em torno de um eixo, você vai obter um cilindro fechadinho, bonitinho, se o eixo de rotação passar aqui pela lateral, e se ele estiver um pouco mais afastado, você tem uma casca cilíndrica. Então isso aqui é chamado de altura da casca. Então essa distância ali da função de cima até a função de baixo é chamada de altura da casca. E o que eu vou chamar de raio da casca? O raio da casca é a distância desse X aqui até o eixo de rotação. Nesse caso, se o eixo de rotação estiver aqui à direita, isso aqui é um número C, isso aqui é um número X. Você pode ver que esse raio da casca não é um número fixo, ele muda, né? De acordo com a posição que você coloca o X aqui, ele muda, é uma função isso. Nesse caso aqui eu pergunto a você, qual seria o raio da casca? Qual que é a distância do X até chegar no C? X. Muito bem.
E se esse 6 estivesse do lado de cá, do lado esquerdo? Qual é que seria o raio da casca? Qual é a distância do x até o c? X menos c. Perceberam a diferença? Não sei se vocês perceberam. Mas se estiver do lado de cá, seria assim, x menos c. Do lado de cá é c menos x. É o ponto da direita menos o ponto da esquerda. Por isso que a gente não vai nem colocar isso aqui em termos de funções de x aqui. Vamos colocar só a ideia. Para você calcular o volume, você vai integrar 2π multiplicado pelo raio da casca vezes a altura da casca. Isso funciona em todas as situações que você vai usar esse método para calcular volume. Por exemplo, nesse aqui, eu tenho essa função que vai cercar essa região por cima. O meu x aqui eu estou dizendo que ele vai de 0 até 3. E o meu eixo de rotação é o x igual a 3. Ele está grudadinho aqui na minha região, né? Quando você rotacionar isso aqui, você vai ter uma superfície que vai lembrar você um copo, uma baciazinha, uma coisa assim, né? Dá para você encher aqui. Agora vamos lá, eu quero achar essas duas coisas aí. Então eu fixo um x qualquer na projeção da região em cima do eixo x. A projeção, descendo os pontos aqui da região para cá, vai dar um intervalo 0,3. Então qualquer lugar, não fixa, não vou fixar no 1. Não pode. Tem que ser um número qualquer entre 0 e 3. Aí olha só, o eixo de rotação está aqui. Você vai pegar aqui uma linha auxiliar paralela ao eixo de rotação. Aí a partir dessa linha auxiliar você precisa da altura da casca e do raio da casca. A altura da casca é a função de cima menos a função de baixo. E o raio da casca é a distância do x até o eixo de rotação. Então veja, a altura da casca vai ser a distância desse ponto aqui em cima até esse ponto aqui embaixo. Eu acho que não está difícil de você dizer qual que é a altura da casca. Vamos usar a C para a altura da casca? A altura da casca. Como é que eu calculo a altura da casca? É a função de cima, que é essa aqui, ó, 10 dividido por x mais 1, x mais 3, menos a função de baixo. A função de baixo aqui no caso, como é o eixo x, é o y igual a 0, né? Aqui é y igual a 0. Então a altura da casca é simplesmente aqui, ó, 10 dividido por x mais 1 vezes x mais 3. Isso aqui é a altura da casca. Agora outra coisa que eu preciso do raio da casca, o RC, o raio da casca. Lembrando que o raio da casca é a distância, desse x genérico que você fixou aqui, é a distância desse x genérico até chegar no eixo de rotação. E qual é a distância aqui? É x menos 3 ou é 3 menos x? 3 menos x. Muito bem, 3 menos x porque é o maior menos o menor. O x está à esquerda, então o x é menor. Então o raio da casca aqui, ó, é 3 menos x, como vocês mesmos falaram. E aí eu tenho o seguinte, ó, que o volume ele é 2π integral, onde começa e onde termina a região. A região começa quando x igual a 0, olhando da esquerda para a direita, né? Começa quando x igual a 0, termina quando x igual a 3. Então aqui a integral é de 0 até 3. Então, do raio da casca, vamos colocar assim simples, ó, raio da casca multiplicado pela altura da casca, dx. Mas aí, olha só, o raio da casca está aqui em cima, ó, o raio da casca é 3 menos x. A altura da casca está aqui. Quando você multiplicar isso aqui tudo, vai ficar assim, ó, 2π, integral de 0 até 3, ó. Raio da casca está aqui, ó, 3 menos x. 3 menos x. Multiplicado pela altura da casca. A altura da casca está bem aqui, ó. Então aqui é 10 dividido por x mais 1 multiplicado por x mais 3 dx. Então veja, moçada, ó, isso aqui, 3 menos x, é o raio da casca. Esse outro aqui, ó, é a altura da casca. Isso aqui é a altura da casca. Então daqui sai a integral que a gente vai ter que trabalhar com ela. Então vai ficar assim, ó, 2π do lado de fora. Aqui vai ficar a integral de 0 até 3. Ó, a integral de 0 até 3. Vamos ver aqui, ó. Ficará 10 que multiplica 3 menos x. Ó, 10
que multiplica 3 menos x, dividido aqui embaixo por x mais 1, multiplicado por x mais 3 dx. Então, pronto, agora eu tenho que resolver esse problema aqui. Para eu resolver esse tipo de integral, o método que eu utilizo aqui é aquele de decomposição em frações parciais. Então, eu vou aproveitar aqui agora e vamos relembrar o assunto aí do nossa semana passada, né? Decomposição em frações parciais. Vamos abrir um parêntese aqui para saber como é que fica isso aqui, a decomposição em frações parciais. Qual é o caso da decomposição em frações parciais? É o caso 1, 2, 3 ou 4? É o caso 1, é o caso mais simples, quando os fatores que estão no denominador são lineares e todos diferentes, todos distintos. Então, se eu fizer assim, vai ficar, olha só, eu tenho aqui 10 que multiplica por 3 menos x, dividido tudo isso por x mais 1 multiplicado por x mais 3. Então, como é o caso 1, vai ser assim, ó, uma constante lá em cima, dividido aqui por x mais 1, mais uma outra constante lá em cima, dividido por x mais 3. Beleza? Bom, agora como é que eu descubro o valor do A? Isso aqui já é bom você já ir internalizando isso, né? Para você descobrir o valor do A, você vai pegar a fração original, vai retirar dela o denominador do A, né? Então vai ficar assim, 10, 3 menos x dividido por x mais 3. Olha, o valor do A, você encontra assim, ó, 10 multiplicado por 3 menos x dividido por x mais 3. Eu pego a fração original, retiro o denominador do A. Tá bom? Aí, olha só, quando x assume o valor que anula o denominador do A. Quem anula o denominador do A? Menos 1. Então, quando x assume menos 1. Aí, se você colocar o x igual a menos 1, vai ficar assim, ó, 10 que multiplica 3 menos menos 1, dá 4, né? E aqui embaixo vai ficar 3 menos 1, dá 2. Então, olha, aqui dá 4, 3 com mais 1 dá 4, 10 dividido por 2 dá 5, vai ficar 5 vezes 4, dá 20, não é isso? Esse não tem nenhum errinho aqui. 10 por 2, 5, 3 menos menos 1 é 3 mais 1, 3 mais 1 é 4. Ó, 10 por 2, 5. 3 menos menos 1 é 3 mais 1, que dá 4. 5 vezes 4, 20. Bom, então eu já achei o A. Eu achei que esse A aqui, ele vale 20. Já achei que esse A vale 20. Vamos achar o B agora. Então, olha só, para achar o B. Então, de novo, olha só, vamos relembrar. Para achar o B, tá vendo o B aqui? O B é do x mais 3. Eu retiro aqui o denominador do B. Aí sobra 10, 3 menos x dividido por x mais 1. Ficou assim, ó, 10, 3 menos x, dividido por x mais 1, quando x assume o valor que anula o denominador do b, que é menos 3, como vocês falaram aí, né? Então aqui vai ficar assim, ó, 10 que multiplica 3 menos menos 3, dividido, você vai colocar 3 aqui, né? Perdão, menos 3 aqui. Menos 3 com mais 1 dá menos 2. Então ficou assim, ó, 3 com mais 3 dá 6. E então ficou 10 dividido por menos 2 dá menos 5. E depois 3 com mais 3 aqui dá 6. 5 vezes 6, 30. Deu menos 30. Então quer dizer então que esse B aqui, ele vale menos 30. Então já tem o A, já tem o B. Posso fechar esse parêntese aqui. Posso fechar esse parêntese aqui. Então, fechei esse parêntese. Esse parêntese aqui, eu abri ele só para achar qual era a forma da decomposição desse integrando ali. Então, eu já sei como é que fica isso, ó. Então, aqui vamos ficar assim com 2π. Aqui agora, olha, vai ficar assim, integral... Não, vai ficar a integral de 20 dividido por x mais 1, ó, 20 dividido por x mais 1, esse aqui. Depois, menos 30 dividido por x mais 3, tudo isso aqui dx.
Não esquecendo que aqui vai de 0 até chegar em 3. Ou você pode deixar do 0, 3 aqui também. Agora aqui você vai integrar essas duas coisas aqui, ó. Então integrando isso aqui vai ficar assim, ó, 2π. A primitiva aqui, o 20 sai da integral, fica 1 dividido por x mais 1. Então vai ficar 20 ln de x mais 1. Depois menos 30 ln de x mais 3. Variando de 0 até 3. Aí agora você vai trocar o x pelo de cima, menos o x pelo de baixo. Troca o x por 3, depois menos, troca o x por 2. Então aqui vai ficar assim, ó, 2π. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Aqui vai ficar então assim, ó, 2π. Trocando o x pelo de cima, que é 3. 3 mais 1, 4. Vai ficar então aqui, ó, 20 vezes ln de 4, menos 30 vezes, ó, menos 30 vezes ln, você vai fazer o x igual a 3, né? 3 com mais 3 aqui dá 6. 20 vezes ln de 6. Menos. Esse menos aqui é do teorema fundamental do cálculo. É menos para todo mundo, né? Então vamos abrir um parêntese ali. Você vai colocar o x valendo 0. Então vai ficar assim, ó. 20 vezes ln de 1. Ó, 0 com mais 1 dá 1. E depois aqui tem assim, ó, menos 30 vezes ln de 3. Fechou aqui. Fechou aqui. ln de 1. ln de 1, isso aqui dá 0. Então esse menos com esse menos aqui dá mais. Então no final das contas ficamos assim, ó, com 2π. 2π que multiplica 20 vezes ln de 4 menos 30 vezes ln de 6. Esse menos aqui, com esse menos aqui fica mais. Vai ficar mais 30 vezes ln de 3. Alguém pode ver quanto é que dá isso aqui aproximadamente? Eu sugiro que você calcule isso de dentro. Então coloca no parêntese, né? Ó, 20 vezes ln de 4 menos 30 vezes ln de 6 mais 30 vezes ln de 3. Igual. Aí depois você pega o resultado e multiplica por 2π. Quanto que deu aí, moçada? Não, meu deu 43,55. 43,55? É. Ó, duas pessoas já achou isso aqui já, ó. 43,55 unidade de volume. Já com 2π, né? Sim. Multiplicar com 2π? Sim, senhor. Beleza.